Bem-vindo ao negócio de fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é criada para inspirar, transformar mentes e gerar ação. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de uma mentalidade espiritual sobre o dinheiro. O livro de Deuteronômio não é um manual de economia. É uma declaração financeira para um povo que foi escravizado e agora é chamado a viver em liberdade, por meio da generosidade, do perdão e da lembrança da redenção. Como líder cristão, você não está apenas administrando recursos. Você está contando a história do reino com cada centavo que administra. A verdadeira pergunta é: que história você está contando? E hoje, convido você a embarcar comigo em E o método Deus ensina os princípios financeiros em Deuteronômio. As finanças não começam na sua carteira, elas começam na sua memória. No livro de Deuteronômio, entre os mandamentos sobre o dízimo, o perdão de dívidas e o cuidado com os pobres, Deus utiliza uma poderosa estratégia narrativa que muitos empreendedores modernos ignoram. Ele ensina a mordomia financeira, levando seu povo de volta à memória da libertação. 1. As finanças começam com identidade, não com números. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, seu Deus, o redimiu de lá. Deuteronômio 15, versículo 15. Moisés não começou com regras financeiras. Ele começou com uma história, a história de libertação da escravidão. Ele destacou: o que você possui não é fruto do seu mérito, mas um presente da graça milagrosa. Isso não é apenas nostalgia. É um modelo de narrativa redentora. Passado, escravidão. Seta apontando para a direita, presente, liberdade. Seta apontando para a direita, responsabilidade, mordomia justa. Deus entrelaça a dor do passado com a bênção do presente para despertar gratidão. E essa gratidão, por sua vez, alimenta a obediência. 2. A memória é o investimento mais duradouro. Sempre que a Escritura diz, lembre-se, não é para provocar uma emoção passageira, mas para nos chamar a viver em aliança, um compromisso transformador. Assim como um negócio é construído não apenas sobre tendências de mercado, mas sobre sua missão original. Deus, em cada mandamento financeiro, do dízimo ao ano do perdão, repete: porque vocês foram escravos, não para envergonhar, mas para ancorar o coração em humildade e generosidade. Deus não está apenas interessado em geração de riqueza. Ele quer que sua riqueza sirva a um propósito: refletir a bondade do Redentor. 3. O negócio cristão, onde a memória se torna missão. O empreendedor cristão moderno pode facilmente se perder em métricas, KPIs e estratégias de crescimento. Mas se você esquecer a memória da redenção, mesmo um negócio bem-sucedido se tornará um novo Egito, onde o dinheiro escraviza novamente. Quando um líder se lembra de como Deus abriu caminhos quando todas as portas estavam fechadas, proveu quando a conta bancária estava vazia, ensinou a doar mesmo nos tempos de escassez. Esse líder não está mais apenas vendendo, está testemunhando. E imagens e ritmo, o ciclo financeiro do reino. Se a primeira parte de Deuteronômio nos chama à memória e à identidade, a segunda revela outro tesouro: linguagem simbólica e ritmo sagrado. Deus não ensina apenas com mandamentos. Ele pinta um ecossistema financeiro através de imagens, ciclos e cadência espiritual. 1. A Escritura ensina finanças como ensina música. Separe o dízimo de toda a produção. A cada 7 anos. Perdoe as dívidas. Deuteronômio 14:15. Em vez de um sistema seco de gestão, Deus usa imagens e ritmo. Dízimo, 10% para declarar seu senhorio. 7 anos. Cancelar dívidas. Libertar escravos. 3 anos. Cuidar dos levitas e dos necessitados. Anualmente, celebrar festas para lembrar. Isso não é apenas matemática, é melodia. É um ritmo sagrado de obediência, repetido, lembrado e vivido. 2. O ciclo de 7 anos. O plano de Deus para a renovação. Deus não projetou a vida financeira como uma subida linear. Ele a desenhou como um ciclo. Etapa: significado espiritual, aplicação nos negócios. Trabalho: semear, criar crescimento, expansão. Descanso: pausa para reconhecer o doador, retiro estratégico.
Reflexão: perdoar, liberar dívidas, aliviar pesos, renegociar, restaurar relacionamentos, reconstruir, recomeçar com a misericórdia no centro, realinhar a visão, reestruturar operações. Isto não é apenas uma estratégia financeira. É uma maneira de viver intencionalmente. Como ensina John Maxwell, lidere com ritmo eterno, não com pressão temporária. Deixe-me concluir com isso. O caminho de Deus não é apenas sobre lucro. É sobre propósito. E quando seu propósito está enraizado na redenção, até mesmo o seu orçamento se torna um testemunho de graça. Não construamos negócios que esquecem. Construamos empresas do reino que se lembram. E por isso, transformam. 3. Linguagem sagrada que toca a alma. Empreendedores do mundo falam em KPI, ROI e para I. Mas empreendedores do reino precisam aprender a linguagem do céu. Dízimo, seta apontando para a direita, eu não sou dono, eu sou mordomo. Perdão de dívidas, seta apontando para a direita, eu invisto não só em capital, mas em compaixão. Festa, seta apontando para a direita, eu celebro não os lucros, mas a fidelidade de Deus. Quando você insere essas imagens na sua narrativa de marca, cultura de equipe e treinamento de vendas, você não está apenas administrando um negócio. Você está ensinando novamente a linguagem da graça. E o princípio do primeiro depois, e o princípio da comunidade. O que você dá primeiro determinará o que você colherá depois. Deuteronômio não é apenas um código de leis. É um ecossistema sagrado. Seus princípios não são isolados. São tecidos como um tapete divino. Dar, amar, servir, adorar e compartilhar funcionam em ritmo conjunto. 1. Dar primeiro. Alinhar-se com o fluxo da bênção. Separe o dízimo de tudo o que a terra produzir, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus todos os dias. Deuteronômio 14, versículo 22-23. O princípio de dar primeiro o dízimo não é uma transação. É uma declaração de valores e prioridade. Ao colocar o dízimo no altar antes de gastar com qualquer outra coisa, o povo de Deus declarava: eu vivo pela graça, não pelas despesas. Eu sou mordomo, não proprietário. Eu invisto no reino antes de investir em mim mesmo. Isso ecoa a sabedoria de Jim Rohn. Não gaste o que sobra depois de dar e poupar. Dê e poupe primeiro, depois gaste o que sobrar. 2. O fio da comunidade, do altar à mesa. Em Deuteronômio, o dízimo não era apenas um imposto para o templo. Era um instrumento de distribuição de bênçãos. Os levitas eram sustentados porque não tinham herança de terra. Os órfãos e viúvas eram cuidados com dignidade. As famílias celebravam juntas na presença do Senhor. Cada dízimo funcionava como uma ponte, rompendo o isolamento financeiro e criando conexões sagradas entre adoradores, servidores e necessitados. A bênção nunca foi feita para estagnar, foi feita para fluir. 3. A bênção nunca seca quando dada no lugar certo. Dê com generosidade, porque o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que fizer. Deuteronômio 15, versículo 10-11. A mentalidade do mundo diz: dar é perder. Mas a mentalidade do reino diz: dar é abrir a válvula da bênção contínua. Pense na viúva de Sarepta nos dias de Elias. Quando ela deu sua última porção de farinha ao profeta, sua vasilha nunca se esvaziou. Essa é a equação divina. Primeiro depois, mais comunidade. Dar primeiro seta apontando para a direita, receber depois. Cuidar dos outros seta apontando para a direita, Deus cuida de você. Abençoar a comunidade seta apontando para a direita, você é sustentado em tempos de crise. Finanças do reino. 3 princípios que rompem as correntes da escravidão financeira. Você pode dizer: a minha força e o poder das minhas mãos fizeram esta riqueza. Deuteronômio 8, versículo 17. Com esse único alerta, Deus, por meio de Moisés, vira o paradigma econômico secular de cabeça para baixo. Enquanto o mundo ensina você a possuir, as Escrituras convidam você a lembrar. Enquanto os outros acumulam para não faltar, Deus ensina você a dar para nunca faltar. Bem-vindo ao livro de Deuteronômio, onde os princípios financeiros não são ensinados com planilhas, mas com memória, festa e os ritmos da libertação.
Aqui estão as 3 verdades libertadoras que rompem os grilhões da escravidão financeira. Não para te deixar rico, mas para te tornar livre. 1. Toda a riqueza vem do Senhor, aquele que dá poder para produzir L.A. Deuteronômio 8 versículo 17 e 18. Não diga, a minha força e o poder das minhas mãos me fizeram esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Isto é mais do que uma repreensão ao orgulho. É um chamado à gratidão profunda. A verdadeira liderança não começa com habilidade, mas com lembrança. Cada venda, cada contrato assinado, cada ideia inovadora, são provas vivas de uma verdade. Deus ainda está agindo através de você. Cérebro, se você esquecer disso, o sucesso se torna um altar para o ego. Lâmpada, mas se você lembrar, cada passo se torna um ato de adoração. Como disse Jim Rohn, o sucesso não deve ser perseguido, ele é atraído pela pessoa que você se torna. E essa pessoa vive pela graça, não apenas por métricas. 2. Doe primeiro, para aprender a temer ao Senhor. Deuteronômio 14 versículo 22 a 29. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o seu coração, primeiro. A cada colheita, ele não exigia impostos. Ele convidava o povo a uma celebração. Eles traziam o dízimo, depois comiam. Se alegravam e compartilhavam com o levita, o órfão e a viúva. Isso era mais do que dar o dízimo. Era recontar a história, reescrever a narrativa da comunidade por meio da primeira porção. Donald Miller disse: a marca não é o herói. O cliente é. A marca é o guia. Nas finanças do reino, Deus é o guia. Você não é o personagem principal, você é chamado a oferecer o seu melhor para contar a história da graça dele. Lâmpada, toda vez que você dá, está treinando sua fé e declarando: eu creio, não porque tenho o suficiente, mas porque creio que ele nunca deixará que eu falte. 3. O ciclo do perdão, perdoe dívidas a cada 7 anos. Deuteronômio 15 versículo 1 a 11. O mundo ensina: quem detém a dívida, detém o poder. Mas a Bíblia ensina: quem libera a dívida, semeia liberdade. A cada 7 anos, Deus ordenava o cancelamento das dívidas. Não por razões contábeis, mas por transformação do coração. Não apenas por justiça, mas por graça. Nos negócios cristãos, esse princípio desafia cada líder. Você está disposto a perdoar um cliente em crise? Você valoriza a dignidade acima do desempenho? Você tem coragem de deixar a graça superar a estratégia? John Maxwell disse: você não pode dar o que não tem. Aquele que perdoa é alguém que se lembra de que já foi perdoado. Sino, que história financeira você está contando? Pausa. Não para calcular, mas para lembrar. Olhe para seu extrato bancário, como se fosse um testemunho espiritual. E pergunte a si mesmo: estou usando o dinheiro para construir muros, ou abrir portas? Estou acumulando por segurança, ou semeando liberdade para os outros? Você foi abençoado não para viver rico, mas para viver com propósito. Não para ser importante, mas para ser influente. Não para reter, mas para doar. Trilhos, a jornada financeira do reino, da memória à movimentação. Essas 3 seções não são apenas economia do Antigo Testamento. São pilares teológicos, espirituais e de liderança, entrelaçados por Deus como uma sinfonia sagrada para empreendedores do reino que vivem com propósito. E o método de Deus, ele ensina pela memória, não pela força. Deus não estabelece leis financeiras com ameaças, mas com uma história, a história da libertação do Egito. Para que nunca nos esqueçamos. A sabedoria financeira começa com humildade, não com habilidade. Palavras-chave: memória, graça, identidade, contra a cultura. E o ritmo do reino, um ciclo sagrado, não uma curva de crescimento. Deus traça ritmos financeiros como o dízimo, o perdão sabático de dívidas, festas e anos de expiação, para colocar seu povo dentro de um universo financeiro de graça. Ninguém é deixado para trás por causa de dívidas. Ninguém é esquecido por causa da pobreza. Ninguém é idolatrado por causa da riqueza. Palavras-chave: ciclo, primícias, perdão, descanso, graça coletiva. E prioridade e comunidade, a bênção que nunca seca.
Deus não ensina apenas a dar a ele. Ele ensina a compartilhar com o levita, a viúva e o órfão. As finanças do reino conectam o forte ao fraco, o excesso à escassez. Quanto mais corretamente você doa, mais canais de bênção se abrem. Palavras-chave: prioridade, transbordo, comunidade, semeadura, festas espirituais. Ponto de interrogação PERGUNTAS para reflexão. Que história financeira minha empresa está contando, memória ou controle? Minha empresa está operando em um ciclo de graça, ou em um espiral de pressão? Estou doando sobras, ou estou dando primeiro? Tenho um fundo de perdão, ou uso dívida como poder? A bênção que recebo está fluindo, ou está sendo armazenada? Foguete Plano Estratégico de Negócios do Reino. Estratégia e implementação prática. Mapa financeiro bíblico: reavaliar todo o fluxo de caixa com base em dar, perdoar, reconstruir. Dias de festival financeiro: realizar anualmente um dia de gratidão e graça, com testemunhos e ação social. Fundo de dízimo comunitário: separar uma porcentagem fixa do lucro para abençoar funcionários e carentes. Ciclo de graça de 7 anos a cada 7 anos. Revisar compromissos financeiros para perdoar e restaurar. Treinamento de Storytelling financeiro: treinar a equipe para contar a história financeira da empresa como um testemunho redentor. Mãos juntas: um convite final. Você será um dono de bens, ou um mordomo da graça? Você quer que seu dinheiro fale sobre você, ou sobre Deus? Se você está pronto para redesenhar seu negócio com princípios financeiros do reino, permita-me caminhar com você, da estratégia à história, do fluxo de caixa ao testemunho. Porque sua empresa não foi chamada apenas para ter sucesso. Ela foi chamada para contar uma história de graça que nunca termina. Brilhos, obrigado por seguir o negócio de fé de 7 dias. Cada seguidor é mais do que um número. É um ato de fé, uma faísca de transformação, e uma jornada compartilhada rumo a um legado eterno. Permaneça conosco, onde histórias, fé e estratégia se unem para acender inspiração e ação. Negócio de fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.